Onde mora aquela pessoa que marcou seu coração, mas que infelizmente já faleceu? Como é a quarta dimensão onde habitam os espíritos? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é o plano espiritual onde estão os desencarnados e vou te ensinar de maneira simples como a quarta dimensão funciona para você finalmente entender. Por isso, assista até o final, porque isso vai expandir sua consciência. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E para você fazer parte desse projeto junto com a gente, receber conhecimento que vai libertar sua mente, te dar o poder de melhorar a sua vida, é bem simples. Basta você apertar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal e tocar no sininho para você ser avisado quando sair um vídeo novo e dessa maneira você caminhe junto com a gente. Entendido? Sempre peço para que as pessoas se inscrevam, deixem um like. Por quê? Para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas, porque dessa maneira eu consigo atingir, ajudar mais pessoas. E quando você compartilha, curte, comenta, você também, junto comigo, estamos ajudando, impactando a vida de mais pessoas. Tá bom? Então, se é a sua primeira vez por aqui, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like, para que nós possamos impactar mais pessoas. Tá bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a quarta dimensão, ou como convencionalmente acostumou se chamar, o plano espiritual. Você já ouviu alguém dizer, fulano está no plano espiritual, fulano desencarnou, não morreu, está no plano espiritual. Isso existe, ok? Para algumas pessoas ainda é tabu, é como se fosse um crime falar que existe vida após a morte e não falar que existe apenas o descanso eterno, porque esse foi o programa mental que a Matrix instalou na cabeça das pessoas. Na visão da Matrix, é só trabalho, é só labuta, é só doença, sofrimento, aquela penitência absurda. E por você passar por tudo isso, segundo a Matrix, após você falecer, o que vai acontecer? Você vai ter o suposto descanso eterno. Porém, não é isso que acontece. Na verdade, é o contrário. Quando a pessoa desencarna, ela não vai ficar deitada dormindo o sono eterno, até as trombetas dos últimos dias tocar, conforme ensina algumas religiões. Mas após o desencarne, imediatamente o seu espírito ele se desprende do seu corpo material, porque ele está preso no seu corpo material por um fio de prata, ok? Esse fio de prata ele se rompe e seu corpo desprende do seu corpo material e você se depara com a quarta dimensão, ou que se convencionou chamar o plano espiritual. Eu sei que para algumas pessoas é difícil aceitar isso. Tá tudo bem, mas essa é a verdadeira realidade. É isso que acontece. É por isso que veio o Chico Xavier e inúmeros outros médios trazer esse conhecimento da vida após a morte. É por isso que na Umbanda, no Candomblé e tantos outros paranormais independentes vieram também trazer esse conhecimento específico de vida após a morte. Por quê? Porque é chegado a hora do esclarecimento planetário sobre reencarnação e vida após a morte. Em alguns países,
já tem-se isso bem enraizado e as pessoas sabem que a vida continua após a morte. Então é necessário que evolua, que expanda a consciência, que melhore o comportamento para que não sofra também do outro lado. Por exemplo, se a pessoa fuma muito aqui, quando ela falecer, do outro lado ela também vai sentir essa vontade do vício de fumar, de tomar aquele cafezinho antes de fumar. Se ela é viciada em algum tipo de droga, esse vício vai passar para o outro lado. A vida continua. Falando em termos científicos, muda-se apenas a propriedade atômica do outro lado, muda apenas os átomos do outro lado, a composição química do corpo do outro lado, que é diferente da composição química do corpo que nós estamos usando. Ah, Mateus, e isso que você diz é verdade? Se isso que você diz é verdade, como que eu posso comprovar isso? Como que eu vou acreditar em você? É bem simples. Basta você ir até algum centro de Umbanda, alguma casa espírita e conversar tete a tete com um amigo espiritual e ele vai te falar sobre essa realidade. Ah, Mateus, mas eu não acredito em médium, eu não acredito em corporação, em espírito, essas coisas. Ok, então o que você pode fazer? Faça uma viagem astral depois que você dormir e comprove por si mesmo que existe vida além do corpo. Ou seja, aprenda a desdobrar o seu perispírito enquanto você dorme e comece a pesquisar do outro lado e checar como funcionam as coisas do outro lado. É bem simples, tem inúmeros tutoriais te ensinando como desdobrar após você dormir. Tem inclusive líderes que falam apenas disso, como o Wagner Borges, o Saulo Calderon. Em inglês também tem inúmeros, tem vários livros, tem muito material sobre isso. Simples, testa, desenvolve e vai atrás. Você vai concluir da mesma maneira. Você também pode ler inúmeros livros a respeito da vida após a morte, como o livro do Chico Xavier chamado Nosso Lar, que já até virou filme. Eu indico esse porque é o mais conhecido. Ele não é técnico, mas ele conta sobre a vida no pós-morte. Então isso vai ajudar a abrir sua mente para começar a estudar mais tecnicamente como funciona a quarta dimensão. Mas o que não falta é material, tanto atual quanto antigo, desde o Egito, que já ensinava o desdobramento astral, para você comprovar por si mesmo a existência da vida após a morte. Entendido isso, nós vamos falar sobre o plano espiritual, que também é conhecido como a quarta dimensão. E por que existe esse nome, quarta dimensão? Porque aqui onde nós estamos, usando esse corpo, é a terceira dimensão. Tudo que nós percebemos que tem altura, largura e profundidade são as características do mundo físico onde nós estamos encarnados, ou seja, esse plano material que nós estamos utilizando. Já a quarta dimensão, ela acrescenta um novo fator. Qual é esse fator? O tempo. Mas ele é acrescentado de uma maneira diferente da que nós conhecemos, da maneira com que nós conhecemos. Enquanto aqui na terceira dimensão, o tempo, ele é linear, ou seja, ele tem passado, presente e futuro, algo mais definido, na quarta dimensão, essa separação não existe da mesma maneira como nós conhecemos. Na quarta dimensão, o tempo ele é mais flexível, ele é maleável. Ele permite que a consciência perceba os eventos de forma simultânea em diferentes ordens, dependendo da expansão de consciência do espírito. Aqui na terceira dimensão, o tempo funciona como um filme sendo reproduzido quadro a quadro de forma linear, ok? Sabe aqueles frames do filme? Pois então, de forma linear. Você só pode ver o que está passando no momento presente e você precisa esperar para chegar nas cenas futuras. Já na quarta dimensão, o tempo funciona
mas como um livro aberto, onde você pode acessar qualquer página a qualquer momento. Os espíritos que habitam essa dimensão, eles não estão presos na sequência fixa dos eventos do passado, presente e no futuro. Eles podem reviver momentos do passado e visualizar possibilidades do futuro e até perceber múltiplas realidades simultaneamente. Por exemplo, um espírito desencarnado, ele pode ir visitar um ente querido na terceira dimensão e perceber tanto as suas memórias passadas quanto as projeções futuras do que vai acontecer mediante o que ele está fazendo no momento atual. Isso tudo ao mesmo tempo. Ele enxerga as possibilidades quânticas. O mentor espiritual, por exemplo, ele pode auxiliar alguém na Terra apenas observando diferentes linhas do tempo da pessoa e sugerindo caminhos que vão levar ela ao crescimento, à expansão de consciência. É por isso que a gente reza, pede ajuda a um espírito, faz pedidos, porque eles têm uma visão além da visão comum que nós temos. Vou te dar um outro exemplo para ficar ainda mais fácil. Imagine que você esteja observando uma formiga. Você vê que o território, ele tem várias bifurcações, buracos, tem água ali na frente, tem folha, e a formiga vem vindo. A formiga, ela só vai enxergar em 2D aquilo que está à frente dela. Isso é tão comprovado que você pode colocar uma formiga em cima de uma folha branca de papel e desenhar um quadrado com lápis, por exemplo. Ela vai ficar presa naquele quadradinho. Para muitas formigas, 90% delas, é inconcebível ter a terceira dimensão, a altura, profundidade, por exemplo. Compreende? Então, você como ser humano, um ser evoluído a mais do que a formiga, você consegue olhar e falar, opa, formiguinha, ali tem uma água, vem uma gota d'água. Se você não ficar esperto, essa gota d'água vai te pegar, mas se você virar um pouquinho para a esquerda, você não vai ser atingido por esse caminho de água que está passando. Aí o que você faz? Você pode intuir essa formiguinha a não seguir aquele caminho. É isso que o mentor faz. Por quê? Porque você já conhece as probabilidades quânticas que podem acontecer na vida daquela pessoa. Aquela formiguinha, ô, humano, por favor, me ajude, me direcione, eu não sei o que fazer. Aí o humano sente essa energia, vai lá. Ah, o Beltrano tá me chamando, o que tá acontecendo? Ele olha, fala, ah, tá. Mas por que ele tá com medo daquilo? Aí olha a possibilidade, o rastro de onde a formiga veio. Ah, porque ele passou por isso, então ele tá com medo de acontecer isso no futuro. E pode realmente acontecer por causa disso e disso. Ah, entendi. Então, como ele tá enxergando o plano completo do jogo, ele consegue direcionar da melhor maneira possível como a pessoa da terceira dimensão pode se comportar. Será que agora ficou claro definitivamente para você o que é a quarta dimensão? Eu acredito que eu expliquei de uma maneira bem simples, bem mastigada, para você poder entender. E agora que você sabe o que é a quarta dimensão, eu vou te falar um resumo do que tem na quarta dimensão do plano espiritual, ou seja, de como é esse plano onde os falecidos, onde os desencarnados estão vivendo após se desgrudarem, após largarem o corpo físico aqui na Terra. Mas antes de eu falar sobre isso, caso você tenha interesse em saber mais sobre as dimensões, eu tenho um outro vídeo importante falando apenas sobre a quinta dimensão consciencial. E que eu acredito que se você assistir ele, você vai ampliar ainda mais a sua consciência e vai melhorar, vai expandir o seu grau de conhecimento. E para facilitar para você, caso você queira assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o vídeo onde eu falo sobre os sinais de que você está mudando para a quinta dimensão consciencial. Entendido? Para você assistir esse vídeo sobre a quinta dimensão, basta você tocar no primeiro link aqui da descrição, porque a quinta dimensão é o próximo estágio da consciência. Ou você acha que depois que você morre, fica apenas na quarta dimensão? Não.
Não é só isso. Como espírito, nós continuamos nossa trajetória evolutiva para a 5ª dimensão, para a 6ª dimensão, para a 7ª dimensão, etc. A nossa física terrena já conseguiu identificar matematicamente a presença de 11 dimensões. Muita coisa, né? Mas nós, como espiritualistas, através dos amigos espirituais que eles já nos informaram, sabemos que há muito mais outras dimensões do que apenas 11. Inclusive, o próprio Jesus, segundo os amigos espirituais, já teria passado da 13ª dimensão consciencial. Você consegue imaginar isso? Nós estamos batalhando, expandindo em conhecimento, em amor ao próximo, em dedicação, em expansão de consciência para chegar na 5ª dimensão. Imagine o que é estar na 13ª dimensão consciencial. Você é o todo, você faz parte de tudo, tudo está em você e você é tudo. É inconcebível para a gente compreender isso agora. Os próprios seres de 7ª dimensão já disseram que não conseguem ainda compreender como é estar acima da 9ª dimensão. Por mais que você saiba a teoria, a experiência é outra coisa. Então, através disso, você percebe que a vida, ela continua. E que, pela graça divina, a vida, ela não para, não é um adeus, é apenas um até logo. Nós continuamos a experienciar outros níveis da realidade da matéria. E é exatamente por experienciar o nível da matéria que nós passamos aqui na 3ª dimensão, é que nós também podemos experienciar os níveis da matéria na 4ª dimensão. Porque na 4ª dimensão também tem algumas faixas de frequências vibratória e vários tipos de espírito. O plano espiritual da 4ª dimensão, ele é dividido majoritariamente em 3 partes, tá bom? Essa é uma forma didática de explicar para você. E é uma maneira que os próprios espíritos me ensinou para que eu pudesse compreender como funciona a 4ª dimensão. Eles falam da maneira que eu vou te explicar aqui agora como funciona o plano deles. No plano espiritual, é dividido basicamente, não apenas nisso, tá? Mas para exemplificar, basicamente em 3 partes. O umbral grosso, o umbral médio e o que se chamou de 3º umbral ou plano das colônias espirituais, que inclusive o livro do Chico fala muito. No umbral grosso, o próprio nome já diz, você já deve também ter ouvido falar nele como purgatório, umbral, que é onde estão os espíritos mais densos da humanidade. Mas por que é denso? O umbral grosso é denso porque nele residem os espíritos que têm ressonância com a maldade, ressonância com os vícios, ressonância com roubo, assassinato e principalmente com a culpa, porque é a culpa que mantém a vibração do espírito uma vibração densa e faz ele ficar preso no umbral. Ele não fica preso porque alguém foi lá e botou uma corrente nele, não. É a própria faixa de frequência dele, a vibração dele mantém ele naquele estado, já que tudo é onda, tudo está vibrando, ele permanece ali. Em outras palavras, roqueiro anda com roqueiro, hippie com hippie, evangélico com evangélico, católico com católico, etc. Como se fosse essa segregação mesmo, mas é uma segregação feita pela própria vibração da pessoa. Quem quer maldade, fica com quem quer maldade. Quem quer bondade, fica com quem quer bondade. Portanto, enquanto um espírito não decide se auto-perdoar e ser cuidado por um espírito de luz, estando esse espírito no umbral, não consegue ser resgatado e ser levado para as colônias de tratamento, para os hospitais espirituais. Logo em seguida do umbral grosso, nós temos um umbral médio, que é a faixa de vibração onde ficam os espíritos obsessores, os espíritos que não quiseram permanecer nas colônias, estudando, se autoconhecendo, trabalhando a si mesmo, planejando uma nova encarnação.
ok? Nesse umbral médio também tem espíritos que sentem muito arrependimento de não terem feito na encarnação o que eles tinham planejado e por isso eles ficam se lamentando, tentando fazer diferente, mesmo sem eles terem um corpo para usar. Aí eles passam através das paredes, obsediam parentes, geram um acidente, é uma coiseira. Ao invés dele ficar onde ele devia ficar, para facilitar para todo mundo, ele fica ali influenciando a filha, o filho fica prejudicando o caminho deles. Por que isso acontece? Porque todos nós temos livre-arbítrio. Só permanece na colônia dos espíritos aqueles que querem. Ninguém é obrigado a ficar lá. Mas, em pouco tempo, fora das colônias espirituais, onde todas as necessidades básicas são sanadas, como comer, dormir, beber, você entra novamente na luta para se manter bem, para manter o seu espírito com energia e você conseguir vivenciar o que você quer, porque, conforme eu te disse, aquilo que você vive aqui passa para o outro lado. Então, se você fuma, você vai sentir vontade de fumar, se você é viciado em alguma coisa, você vai continuar com o seu vício, se você sente muita raiva, você vai ter mais raiva ainda. É uma bagunça que fica o perispírito da pessoa. Então, o que você pensa que acontece com a pessoa quando ela não decide receber ajuda por causa do ego e escolhe permanecer no umbral médio, prejudicando outras pessoas? Pois é, o espírito ele passa a se alimentar da energia dessas outras pessoas. E mesmo sem a intenção, esse espírito acaba se tornando um obsessor, porque ele passa a se alimentar de uma energia que não é dele e sobreviver de uma maneira mais rude, de uma maneira bem idade média. Eu acho que é por isso que o pessoal costuma dar o nome de umbral médium, porque é uma faixa vibratória que a pessoa não está nem lá e nem cá e fica perdida porque ela quis, prejudicando as outras pessoas. Lembrando que o mentor, basta um pensamento dela de mudança que o mentor vem, eu falando, vamos comigo. Ele plasma o canal de transporte, a pessoa entra nesse canal e ela vai para a colônia espiritual. E por fim, nós temos o que se chamou de terceiro umbral, que é onde residem as colônias espirituais. Nessas colônias é onde nós fazemos o planejamento encarnatório, onde nós estudamos, onde nós assistimos palestras, onde moramos, trabalhamos com aquilo que a gente tem afinidade e nós continuamos a evolução como consciência. Segundo os amigos espirituais, existem inúmeras casas de transições onde abriga esses espíritos do terceiro umbral ou plano das colônias. Segundo eles, há em média 17 casas astrais principais, há outras, ok? Mas principais, há 17 casas astrais onde são trabalhados de maneira mais específica cada parte da vida do espírito. Por exemplo, a primeira casa astral ela é um centro de acolhimento inicial para os espíritos que acabaram de desencarnar. Então, eles oferecem suporte, orientação, cuidam daquele espírito. Na segunda casa astral, por exemplo, é um espaço dedicado apenas à reabilitação do espírito e à cura de traumas espirituais, traumas que o espírito tem. Funciona, trazendo para a linguagem daqui, como o nosso hospital. Sabe o plantão ali? Chegou, gente, chegou, vamos cuidar, vamos tratar, deixa ele em repouso, etc. Deu para entender? Já na terceira casa astral, por exemplo, das 17, né, é um local onde tem mais aprendizado, estudo, tem bibliotecas, vamos chamar de bibliotecas, ok? Lá é projeção, né? A gente não tem mais tanta coisa física, assim, apenas as pessoas que precisam de coisas físicas, né? Mas lá tem, me perdi agora no nome, holografia. Lá tem holografia, tem tecnologias muito mais avançadas do que aqui. Eles estão a pelo menos de 500 a 1000 anos tecnologicamente mais avançados do que a gente, porque aqui as coisas atrasam. Tem os interesses pessoais que acabam com tudo, fodem com tudo, né? Então, nessa terceira casa, por exemplo, eles aprofundam os conhecimentos, você pode estudar, ter acesso à sua história, quem você foi, como você pode melhorar, etc.
Mais para frente, se você quiser, eu posso fazer um vídeo específico apenas detalhando esse assunto. Mas para não delongar mais, basicamente, a quarta dimensão ela é dividida em 3 estágios. Umbral grosso, que seria semelhante à nossa Cracolândia, aqui, aqueles países que estão devastados em guerra. Tem um umbral médio, que seria semelhante aos grandes centros das cidades, onde ali tem roubo, droga, violência, mas ainda assim dá para transitar, né? E o terceiro umbral, plano das colônias, que, trazendo para nós aqui, seria semelhante ao lado bom da nossa sociedade, onde tem hospitais que funcionam, escolas que funcionam, universidades, terapia de ajuda, tratamento psicológico, amizades legais, acolhedoras e tudo que o espírito precisa para se desenvolver, precisa para sobreviver. Acho que agora ficou ainda mais claro sobre a quarta dimensão, não é mesmo? Os amigos espirituais, eles também falam que existem o plano de artes e cultura e ciência, que é um plano mais elevado, e que ele está presente dentro da quarta dimensão, sim, intercala, mas nele só estão espíritos de maior evolução espiritual que vão direcionar o caminho do planeta. Então tem desde espíritos da quarta dimensão até espíritos da 7ª dimensão, que são os espíritos do diretrizes planetária. Os diretrizes planetários são os espíritos mais evoluídos que, a comando de Jesus, eles coordenam a evolução do planeta Terra. Eles cuidam para que tudo funcione adequadamente na 1ª dimensão, na 2ª, na 3ª, na 4ª dimensão, aqui, em especial nessa região do planeta Terra, em comparação ao universo, nessa região do planeta Terra. Se você quiser também, depois eu posso fazer um vídeo específico mais sobre isso, mas dentro da Escola Luz Atômica, nós temos já vídeos detalhados sobre esses assuntos. Portanto, queridos, o que nós chamamos de morte aqui é apenas um bilhete, é apenas uma passagem de trem, de avião, para a próxima dimensão, onde estão os nossos parentes, os nossos amigos já falecidos. A vida, ela continua. Ela não termina aqui na Terra. Ou seja, a sua mãe está viva, o seu pai está vivo, o seu avô, a sua vozinha querida está viva, aquele amigo seu de infância está vivo. Todos os entes queridos que marcaram seu coração, mas que você teve de se despedir aqui no planeta Terra, estão vivos. Também com saudade de você, provavelmente, te esperando para um grande encontro lá na frente. E se por acaso você quer aprender mais sobre o plano espiritual, eu quero te fazer um convite importante. Venha fazer parte da Escola Luz Atômica, que é a nossa escola de expansão da consciência. Lá dentro você tem aulas que vão desenvolver sua consciência para você evoluir como espírito, como alma, adquirir novas habilidades para ter mais resultados aqui na 3ª dimensão, porque a 4ª dimensão comanda a 3ª dimensão. Então, se você está à frente nesse quesito, você vai ver que as coisinhas aqui na 3ª dimensão começam a ser literalmente coisinhas materiais, coisinhas relacionais. Você vai melhorar muito, vale muito a pena. Você vai ter aulas que vão te ensinar isso. Você também vai ter acesso a cursos pagos de maneira gratuita, apenas por você ser aluno da escola. É um arcabouço positivo de conhecimento. Você também, além de tudo isso, você se torna membro da nossa comunidade fechada de alunos, por onde as pessoas se ajudam, conversam, fazem networking. Tem de perto ali também o nosso acompanhamento. E para fazer parte da nossa escola é bem simples. Basta você clicar agora no 2º link da descrição e entrar para a nossa escola, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Foi um prazer estar aqui hoje com você e eu agradeço por você acompanhar esse trabalho.